O princípio da responsabilidade na administração pública. O princípio da responsabilidade é um aspecto central do direito administrativo que estabelece a obrigação do Estado de indenizar danos causados a terceiros por ações ou omissões de seus agentes. Esse princípio é consagrado na Constituição Federal de 1988 e serve como um mecanismo de controle sobre a atuação estatal, garantindo que a administração pública atue de forma responsável e transparente. Ao assegurar a reparação de danos, o princípio da responsabilidade não apenas protege os direitos dos cidadãos, mas também fortalece a confiança na administração pública. A responsabilidade do Estado é definida por dois tipos de condutas, as comissivas e as omissivas. No caso das condutas comissivas, que são ações efetivas dos agentes públicos, a responsabilidade do Estado é objetiva. Isso significa que, para que a vítima tenha direito à indenização, não é necessário provar a culpa ou dolo do agente. A mera comprovação do dano e da relação causal entre o ato e o prejuízo já é suficiente para a responsabilização do Estado. Por exemplo, se um funcionário público, ao executar suas funções, provoca um acidente de trânsito com um veículo oficial, o Estado deverá indenizar a vítima, independentemente da intenção ou do grau de culpa do agente. Por outro lado, a responsabilidade por omissão é mais complexa. Nesses casos, a indenização está condicionada à demonstração de culpa ou dolo. Isso implica que, para que o Estado seja responsabilizado por não ter agido, deve-se provar que houve falha ou negligência por parte do agente público. Um exemplo prático é a situação em que uma pessoa é ferida devido à falta de manutenção em um parque público. Se ficar demonstrado que o órgão responsável sabia do risco e não tomou as medidas necessárias, poderá haver a responsabilização do Estado, mas será preciso evidenciar a culpa ou a má-fé do agente responsável. A previsão do artigo 37, 6º, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestam serviços públicos devem responder pelos danos causados, amplia o espectro de responsabilidade do Estado. Isso significa que, além da administração direta, entidades como estatais e concessionárias de serviços públicos também estão sujeitas a essa obrigação. Assim, um passageiro que se lesiona em um ônibus de uma empresa estatal tem o direito de buscar a reparação pelo dano sofrido, refletindo a extensão da responsabilidade estatal. Outro aspecto importante do princípio da responsabilidade é a possibilidade de ação de regresso. Essa ação ocorre quando o Estado, após indenizar a vítima, busca reaver o valor pago do agente público responsável pela conduta que gerou o dano. No entanto, para que isso ocorra, é necessário comprovar a culpa ou o dolo do agente, conforme estipulado pela legislação. Assim, a responsabilidade do agente público se dá apenas em sede de ação regressiva e não implica que a vítima deixe de receber a indenização devida. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, reafirma essa interpretação em suas decisões, enfatizando que a ausência de má-fé por parte do agente não exclui a responsabilidade da administração pública. Ou seja, mesmo que o agente tenha atuado de boa-fé, o Estado ainda terá o dever de reparar o dano causado à vítima, sendo essa uma garantia fundamental para a proteção dos direitos individuais. Essa compreensão é crucial, pois garante que os indivíduos possam buscar reparação, independentemente das intenções dos servidores públicos envolvidos. A responsabilidade objetiva do Estado tem como fundamento a ideia de que a atividade administrativa deve ser realizada em benefício da coletividade. Por isso, a imposição de responsabilidade ao Estado, independentemente da culpa, é uma forma de garantir a proteção dos cidadãos contra possíveis abusos e omissões que possam resultar em danos. Essa proteção é especialmente relevante em áreas sensíveis, como saúde, segurança pública e infraestrutura, onde a falha do Estado pode ter consequências graves para a população. Na prática, o princípio da responsabilidade também é uma ferramenta importante para a promoção da accountability na administração pública. Ao exigir que o Estado responda por seus atos, a sociedade é encorajada a fiscalizar e cobrar ações efetivas dos gestores públicos. Isso cria um ambiente de maior transparência e eficiência na atuação estatal, pois os agentes públicos sabem que suas ações têm consequências diretas e podem resultar em responsabilidade civil. Ademais, o princípio da responsabilidade se interrelaciona com outros princípios fundamentais do direito administrativo, como a legalidade e a moralidade administrativa.
A responsabilidade exige que a administração atue dentro dos limites legais e com ética, proporcionando segurança jurídica aos cidadãos. Quando um agente público age de forma contrária a esses princípios, a responsabilização é um mecanismo essencial para restaurar a justiça e garantir a reparação de danos. É importante destacar que a responsabilidade do Estado não é absoluta e existem limites estabelecidos para sua aplicação. Por exemplo, não se considera que o Estado seja responsável por danos causados em situações de força maior ou caso fortuito, onde não há qualquer ação ou omissão imputável aos agentes públicos. Nesses casos, a responsabilização é afastada, reconhecendo que algumas circunstâncias fogem ao controle da administração. A evolução do conceito de responsabilidade também é observada na jurisprudência brasileira, onde diversas decisões têm abordado a responsabilidade do Estado de maneira mais ampla. Tribunais têm reconhecido a importância de se considerar o contexto em que as ações são realizadas, buscando sempre a justiça nas decisões relacionadas a indenizações e reparações. Essa evolução é um reflexo da crescente valorização dos direitos dos cidadãos e da busca por uma administração pública mais eficiente e responsável. Por fim, o princípio da responsabilidade é um elemento vital para a consolidação do Estado democrático de direito. Ao estabelecer que o Estado deve reparar danos causados por seus agentes, assegura-se um mecanismo de proteção aos direitos dos cidadãos e um incentivo para que a administração pública atue de maneira ética e responsável. Essa responsabilidade não apenas garante a reparação de danos, mas também promove uma cultura de accountability e respeito aos direitos fundamentais, fortalecendo a relação de confiança entre a sociedade e o Estado. Em suma, a responsabilidade na administração pública é um princípio essencial que fundamenta a atuação do Estado em relação aos seus cidadãos. Ao garantir que os danos causados por ações ou omissões de agentes públicos sejam reparados, o sistema jurídico assegura que a administração atue com prudência e respeito, evitando abusos e promovendo a justiça social. Essa responsabilidade, tanto objetiva quanto subjetiva, reflete a importância de uma administração pública comprometida com o bem-estar da população e a proteção dos direitos individuais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!